Quando acaba a conversão? Nós estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma. E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. São poucos versículos, mas que têm uma riqueza muito grande. Quando acaba a conversão? Nunca. Nunca digo, nesta vida sempre necessitamos da conversão. Para alguns, a conversão é que ela está andando contra a direção da vontade de Deus. Ou seja, não faz a vontade de Deus em nada. Então ela precisa fazer como que um movimento, o contrário, mudar de direção, que é chamado de epistrefo, e não metanoia, mas epistrefo. Epistrefo é mudar de direção. É deixar de ser inimigo de Deus. E aí ela tem pessoas que têm grandes conversões nas suas vidas, mas ela precisa manter essa conversão, ou seja, essa direção para Deus, melhorar a direção para Deus, purificar os olhos para enxergar melhor os sinais. Isso é um trabalho diário, não somente da pessoa, porque não é possível se direcionar a Deus se a graça de Deus não é antecipada em nossa vida. Deus se antecipa. Deus quer nos manter na sua graça, na sua bênção. Mas também precisamos da conversão diária, manter essa conversão. Por isso fazemos exame de consciência. Chega no final do dia e diz, quando foi que eu andei contra a direção da vontade de Deus? Então você elenca. Você faz um elenco de que andou na contramão da vontade de Deus, ou seja, contra a vontade de Deus. Quais foram os momentos do dia que manifestei não o seu reino, mas manifestei a inimizade com Deus? Então, nesse exame de consciência, você vai elencando e vai se esforçando, mas sabendo que a santidade ela não é construída só com o seu esforço, sempre antecipada pela graça de Deus. Tá? Por isso a participação nos sacramentos, beber da fonte, da graça, rezar, mesmo que esteja bem, esteja mal, esteja alegre, esteja triste, esteja com muita força, esteja sem força, esteja para cima, esteja depressivo, do jeito que for. Você se mantém firme na oração. Quando você se mantém firme na oração, na participação no sacramento, você vai sendo resgatado pela graça e vai como que recebendo forças para superar limitações que sem a graça seria impossível superar. Hoje o Evangelho trata sobre muito pequeno, mas muito rico, e vamos explorar. O Espírito levou Jesus para o deserto. Jesus não foi forçado para o deserto. Jesus aceitou ir para o deserto, foi conduzido para o deserto, não contra a sua vontade, porque Jesus sempre faz a vontade do Pai, faz sempre a vontade de Deus, Ele é Deus. E ali ficou por 40 dias. Ficou por 40 dias. O deserto é um lugar que não tem vida. E é justamente neste momento em que o deserto está cheio de vida, e não de qualquer vida, não de uma criatura, mas da vida eterna. No deserto esteve presente a vida eterna por 40 dias. Não somente a vida, mas a vida eterna por 40 dias. Então, nos nossos desertos, nos nossos desânimos, nas nossas noites escuras, quando tudo parece ser muito difícil, quando nos falta o alimento daquilo que necessitamos para nos mantermos equilibrados, ali estamos no deserto, devemos lembrar que Jesus fez experiência do deserto. Ele escolheu estar conosco. Aqui também devemos nos lembrar de ir ao encontro daqueles que estão no deserto e ser essa presença
na vida dessas pessoas que se encontram tantas vezes abandonadas. Quantos que desde casas muito simples, ou mesmo na rua, ou em grandes palácios, muitas dessas pessoas se encontram em desertos, em terra árida, com falta de água, de vida, de amor, de caridade, de misericórdia, de diálogo, de perdão. Então, a falta de perdão, a falta de amor, a falta de misericórdia, a falta do que presta, nos coloca numa situação de deserto. Para escolhermos, para passar por essa crise, para escolhermos o essencial na nossa vida. Mas na igreja ninguém caminha sozinho. Estamos rezando uns pelos outros. E quando sabemos que alguém passa por esse momento de noite, devemos nos aproximar e ajudar. Né? E ajudar. Então Jesus ficou 40 dias no deserto. Foi tentado por Satanás. Ora, tem gente que confunde, pensa que ter vida espiritual amadurecer na vida espiritual é um dia deixar de ser tentado. Eu penso muito diferente. Aquele que cresce na vida espiritual, a tentação aumenta, mas a graça, a abertura à graça é tão grande que a pessoa não é vencida pelo mal. Aí está a diferença. Veja que o Santo Padre Pio da Pietrelcina apanhava, tomava surra, e outros santos tomavam surras do demônio. Mas você quer uma surra maior do que aquela surra moral, interior, de tentações muito fortes? É uma surra grande que tomamos e que muitos tomam e pensam assim: quando é que as tentações vão acabar? No dia que você se encontrar com Deus. Definitivamente, na visão beatífica ou no purgatório, ali você não vai ter mais tentações, ter mais espaço para a tentação. Ela já foi embora, acaba aqui. Então, enquanto esse corpo estiver com esta vida, enquanto estivermos aqui, nós seremos tentados. Tentados a não dialogar, tentados a rebaixar o outro, tentados a difamar o outro, tentados a brigar a tal ponto de matar o outro moralmente. Nós temos muitas tentações. A gente, quando se fala tentação, pensa somente naquela área afetiva, sexual. Não. Quando se enfatiza muito isso, fica muito cego para as outras realidades, fica muito cego para perceber a sua tentação de destruir o outro, de impossibilitar o diálogo. Jesus desejou profundamente. Qual foi o último pedido que Jesus fez ao Pai? Aquele pedido antes dele partir. Foi o pedido da unidade. Foi o pedido da unidade. Você contribui com a unidade? Tem gente que espera que a igreja, que todo mundo pense do mesmo jeito, que seja do mesmo jeitinho. Nunca! Nunca vai ser assim. São Pedro e São Paulo eram diferentes. São Tiago e São João eram diferentes. Os santos são diferentes, mas têm uma coisa em comum: não mandam contra a direção da vontade de Deus. É isso que temos que ter em comum na igreja: não andar na direção contra a vontade de Deus. Tudo o que for contra a vontade de Deus, porque nem sempre precisamos de uma conversão só pessoal, necessitamos de uma conversão comunitária. Uma comunidade, seja pequena, seja de 10 pessoas, seja de milhares de pessoas.
Precisa fazer uma autocrítica à luz da graça de Deus para converter, né? Bom, vamos adiante. E aí, Jesus diz: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ora, onde se faz a vontade de Deus, ali está presente o reino de Deus. Quer que o reino de Deus não esteja presente? É não fazer a vontade de Deus. Uma vez que não se faz, o reino se torna ausente. O reino de Deus é a presença de Deus. O reino de Deus é a união da pessoa com Deus. E nós caminhamos em direção a essa união. Todos os dias, se fazemos esse exame de consciência para no próximo dia fazer melhor. Melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que nos mantenha firmes nas tentações, neste momento, principalmente na tentação de destruir o outro, na tentação de não buscar a comunhão. O último pedido que Jesus fez foi esse. Por que não obedecer?